Bom, olá a todos. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual, né? Ou dificuldades bíblicas, né? Eu tive um tempo aí afastado das gravações das aulas, né? Tava com outros projetos aí e realmente me consumiu algum tempo, né? Fora o trabalho secular também que eu tenho. Mas, como agora já tudo foi resolvido, já fui equilibrado, então agora voltamos às gravações, né? Era para ter feito essa gravação desde cedo, mas hoje teve uma diplomação de honraria. O pessoal aqui da Igreja Batista, que eu participei, né? Que eu fui o paraninfo do pessoal ali. Mas agora estou arrumando um tempinho aqui para voltar às aulas, né? Então, o texto de Marcos, capítulo 6, verso de número 5, né? Se Jesus é Deus, por que então ele não pôde fazer alguns milagres? Nós entendemos que Deus, sendo todo-poderoso, e Jesus sendo parte dele ali, porque que ele não se considerou ainda de fazer todas aquelas coisas, né? Às vezes a gente olha os textos da Bíblia assim e fala, poxa, mas por que Deus não fez um milagre ali? Por que ele não outorgou a sua autoridade naquele sentido ali? Bom, antes de mais nada, a Bíblia descreve Jesus como sendo Deus. Está em João, Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Que tem como Pai toda a autoridade no céu e na terra. Isso você pode ler lá em Mateus capítulo 28, do verso de número 18. Contudo, nessa ocasião, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, como consta no verso 5, exatamente do texto do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6. Então, por que Jesus não pôde fazer alguns milagres se ele tem todo o poder e autoridade para isso? Bom, Jesus é o Todo-Poderoso como Deus, mas não todo-poderoso como homem. Na condição de Deus homem, Jesus tem tanto a natureza divina como a humana. Ele tem as duas essências, tá? Ele faz parte do Pai e ele é a essência de um ser humano. Por exemplo, como Deus, Jesus nunca se cansou. Isso está em Salmos capítulo 121, verso de número 4. Mas como homem, ele se cansou sim. Você pode conferir isso aí no Evangelho segundo São João, capítulo 4, verso de número 6. Além disso, só pelo fato de possuir todo o poder, isso não significa que ele sempre quis exercê-lo. Ou não pode, de Marcos capítulo 6, verso de número 5, ou não pôde. Isso possui um significado moral e não real, né? Imagine se Deus quisesse fazer tudo o que ele pudesse fazer no mundo, né? Claro que viveríamos num mundo totalmente diferente, né? Mas não é esse o propósito das Escrituras, porque a mudança não tem que partir de Deus, a mudança tem que partir do homem, a criatura, e não do Criador. Quando a criatura faz essa mudança, aí sim o Criador faz a mudança real dele. Então ele decidiu não realizar milagres por causa da incredulidade deles. Isso você pode conferir ainda também no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, verso de número 6. Nós estamos lendo o texto base, o capítulo de número 6, verso 5 do livro de São Marcos. Você pode conferir essa referência um pouquinho mais à frente, ou um verso mais à frente, em Marcos capítulo 6, verso de número 6. E pode comparar também com Mateus capítulo 13, verso de número 58. Então Jesus não era alguém que fazia espetáculos, nem ainda lançava pérolas aos porcos, né? Ou seja, gostava de se amostrar, né? Era, como diz aqui na gíria, no Rio de Janeiro, né? No Brasil, ele não era a última bolacha do pacote, né? Assim, a necessidade nesse caso, ela é moral e não metafísica. Ou seja, isso é uma questão de qualidade, vamos dizer assim, profissional ou espiritual, né? Mas não é questão de metafísica, ou seja, uma limitação do que ele pode ou ele não pode fazer. E ele tinha a capacidade de fazer milagres, sim. E de fato, fez alguns. Você pode ver lá no verso de número 5. Mas recusou-se tão somente a fazer mais, porque considerava que seria um esforço em vão. Ou seja, ele se limitaria a fazer algo que talvez você pensasse assim, poxa, mas ele pode fazer sim. Mas seria relevante ele fazer esse tipo de atuação?
ou não. Bom, se Jesus poderia fazer milagres ou não, se ele tem um poder ou não, nesse caso aqui nós estamos falando de assuntos morais e não metafísicos, ou seja, não de limite, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula aí, muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez me desculpa a minha ausência, mas foi por uma boa causa e estamos juntos aí no campo de batalha. Espero ver vocês novamente numa próxima aula. Obrigado pela atenção de todos.